A bondade sublime. No livro do Caminho e da Virtude, do sábio chinês Lao Tse, ele fala a respeito da bondade e compara a bondade com a água. O poema diz: a bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso se assemelha ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com bondade de quem tem palavra. Governe com bondade de quem tem ordem. Realize com bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute. Assim não haverá rivalidade. Pensar a respeito de bondade nos nossos dias tem sido um exercício fundamental. É uma virtude que nós precisamos voltar a desenvolver nas nossas vidas, principalmente nesses dias de dores, de sofrimento, de dificuldade. Nós precisamos desenvolver a bondade. Numa perspectiva cristã, a bondade está presente desde o início dos tempos, dos dias, desde o início da humanidade. O fato de Deus criar o mundo, o fato de Deus criar o homem, o fato de Deus prover salvação para esse homem que caiu por meio do pecado, é um ato de bondade de Deus carregado por um grande amor. Quando Lao Tse ensina a respeito da bondade e ele a compara com a água, ele faz algumas afirmações interessantes. Primeiro, a bondade sublime. O significado de bondade é aquele que é inclinado a fazer o bem. E sublime significa perfeito, elevado. Portanto, a bondade verdadeira, a bondade sublime, é aquela que sempre busca fazer o bem. É aquela que não é motivada por orgulho ou egoísmo, mas é aquela que é motivada pelo bem, pelo amor, pelo desejo de fazer algo bom que beneficie alguém, que beneficie uma pessoa. A água, na sua bondade, diz Lao Tse, ela beneficia 10.000 seres sem preferência. Ela não escolhe a quem abençoar. Ela não escolhe a quem ser bondade ou praticar bondade. A água simplesmente sacia a sede de bons e de maus. Na perspectiva bíblica, na carta de Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 até o 4, Tiago ensina como nós devemos tratar os ricos e os pobres na comunidade cristã. Eles devem ser tratados igualmente, da mesma maneira. Devemos usar de bondade para com todos, sem fazer acepção de pessoas. Ele continua dizendo que a água permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso se assemelha ao caminho. Quando o poema fala a respeito de caminho, imediatamente na nossa mente conseguimos puxar a referência de quando Cristo declarou ser o caminho. E Jesus era o caminho para aqueles que estavam em sofrimento, para aqueles que estavam em dificuldade. O Jesus era o caminho que as pessoas encontravam bondade. E assim também deve ser conosco. A igreja do primeiro século, a igreja de Atos, era conhecida como aqueles que são do caminho, aqueles que pertenciam a Cristo, aqueles que estavam nos lugares desprezados pelos homens. Esse lugar desprezado pelos homens é o lugar de servir, é o lugar onde nós nos colocamos para servir o nosso próximo. A água está nos lugares desprezados pelos homens. Ela vai aonde o homem não consegue ir, e assim deve ser conosco. Jesus nos deu um exemplo de como servir. Primeiro, em Efésios, no capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem, para servir a homens pecadores, a homens doentes, e ele fez isso com amor e com bondade.
Jesus, com seus discípulos, pouco antes de ir à cruz, em Mateus, no capítulo 20, versículos 20 até o 28, Jesus tem uma declaração de bondade e de humildade quando ele escolhe lavar os pés dos seus discípulos. Naquele tempo, um mestre tinha os seus pés lavados e jamais lavaria os pés de um discípulo. Jesus quebra a regra da tradição e mostra: a bondade e a humildade estão acima de todas essas coisas tradicionais desenvolvidas pelos homens. E Lao Tse continua no seu poema dizendo: viva com bondade na terra, pense com bondade, como um lago, conviva com bondade como irmãos, fale com bondade de quem tem palavra, governe com bondade de quem tem ordem, realize com bondade de quem é capaz. Aqui, Lao Tse exprime a ideia de que a bondade ela deve ser desenvolvida em todos os nossos níveis sociais, independente de qual seja a posição que nós ocupemos, que possamos agir com bondade. A bondade é importante nos relacionamentos, a bondade ela é importante na liderança, a bondade ela é importante no convívio familiar. Portanto, nós devemos desenvolver a sublime vontade. E a grande pergunta é: aonde está a fonte da sublime bondade? A fonte está em Cristo. Temos essa ideia. Essa verdade tem motivado o coração de muitas pessoas. Cristo é a fonte de toda bondade. Portanto, quando eu estou perto de Cristo, eu consigo desenvolver a verdadeira bondade, a bondade sublime. E ele termina dizendo: haja com bondade todo o tempo. Efésios, no capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo, aproveitando toda a oportunidade para fazer o bem. Ou seja, independente de qual momento, independente de como nós estamos vivendo e de como o mundo caminha, devemos agir com bondade, devemos priorizar fazer o bem. E que essa possa ser a nossa motivação, que sejamos movidos por essa bondade divina, por essa bondade que Cristo tem procurado colocar em nossos corações, nos corações daqueles que se aproximam e desejam servir o Mestre, servir o seu reino, desejam expressar a verdadeira bondade, a bondade sublime.